Olá, queridos alunos, aqui é o professor Igor Silva. Seja bem-vindo para mais uma aula de Química Inorgânica Experimental. O elemento de hoje é o cobre, mais precisamente os íons cobre 2+. Nós vamos utilizar diversas reações bem coloridas, bem didáticas, com formação de complexos, com formação de precipitados, que também serve como análise qualitativa deste íon. E você vai acompanhar tudo isso logo após a vinheta. Essas reações foram estudadas com soluções de sulfato de cobre. A primeira reação que eu faço é a adição de uma partícula de ferro a uma solução de cobre. E o que nós vemos é a deposição de cobre metálico em cima desse objeto. Nós temos aqui uma palha de aço que é majoritariamente ferro, e se algum material de ferro, seja ele qual for depositado, for imerso em uma solução de cobre, nós vamos obter cobre metálico na superfície desse material. O cobre, por sua vez, possui essa coloração alaranjada, avermelhada, e nós temos também um equivalente de ferro sendo dissolvido na solução. Isso tudo acontece porque o potencial de redução do cobre é maior do que o do ferro. Agora eu faço a adição de hidróxido de sódio ao primeiro tubo, e nós vemos a formação de um precipitado azul. Esse precipitado azul é o hidróxido de cobre. Inclusive, se esse precipitado for filtrado e também for seco, e ele for aquecido, ele pode formar o óxido de cobre 2, que é preto. Mas essa reação não foi feita nessa sequência. Ao segundo tubo, eu faço a adição de amônia. A amônia, quando é adicionada escassamente a essa solução, ocorre a formação de um precipitado azul, que é referente ao sal básico de cobre. E com excesso de amônia, nós observamos uma coloração azul intensa, que é devido à formação dos íons complexo tetramino cobre 2. Nesse momento eu trago aqui mais perto da câmera para nós observarmos a diferença entre o hidróxido de cobre 2 e o complexo tetramino cobre 2, de coloração azul bem intensa. Nesse momento, eu trago aqui a câmera um frasco contendo uma solução de iodeto de potássio que eu fiz a adição no tubo 3. Nós vemos a formação de duas substâncias. Primeiro é o íon triiodeto, que possui essa coloração amarela castanho, e a formação também do iodeto de cobre 1, correto? Os íons triiodeto possuem uma coloração castanha bem intensa, mas como o iodeto de potássio em solução que eu utilizei estava a uma concentração muito baixa, essa castanha não foi tão observada. E nós temos também o iodeto de cobre 1, que ele tem uma coloração branca, mas a gente não consegue ver ele precipitado porque ele fica na solução ali disperso com os íons triiodeto. Após essa homogeneização que eu fiz nos tubos 1 e 2, eu faço a adição de mais amônia para forçar a transformação do sal básico de cobre nos íons tetramino cobre 2, que tem essa coloração bem intensa, azul intenso. Agora, aos tubos 4 e 5, eu faço a adição de hexacianoferrato 2 de potássio. Com a adição de hexaciano 2, nós vemos a formação de um precipitado que a coloração dele varia entre o marrom e o vermelho. Observem que a formação desse complexo ocorre com a adição dessa substância para a formação desse precipitado marrom avermelhado. Eu trago aqui agora mais próximo da câmera, antes da homogeneização, agora fazendo um processo de homogeneização,
E reparem que a coloração azul desaparece, porque todos os íons cobre 2+ reagiram com o complexo adicionado. E eu faço também a mesma adição no tubo logo ao lado, porque depois nós vamos observar reações posteriores com esse complexo formado. Nesse momento nós observamos todos esses tubos com suas colorações diferentes, e ao terceiro tubo eu faço a adição de tiosulfato de sódio, que faz a transformação dos íons triiodeto em iodeto, que é incolor, e aí nós podemos observar melhor o precipitado de iodeto de cobre 1, que é branco. Mesmo que a concentração não tenha sido a ideal, dá para ver que o tubo, o conteúdo do tubo ficou mais esbranquiçado. Então, eu faço a adição de mais um pouco para tentar formar um pouco mais de iodeto e essa coloração esbranquiçada do precipitado branco de iodeto de potássio 1 ficar um pouco mais evidente. Agora, ao tubo 4, eu faço a adição de amônia. Repare que com amônia ocorre a formação do complexo tetramino cobre 2, que possui aquela coloração azul intensa, fazendo a homogeneização nesse momento. Então é formado tanto o complexo tetramino cobre 2 quanto o hexacianoferrato 2. Adiciono nesse momento mais um pouco de amônia e procedo mais uma vez com a homogeneização. E nós vamos ver o conteúdo do tubo ficar cada vez mais azul por conta do complexo formado entre a amônia e o cobre. Ao quinto tubo, eu faço a adição de uma solução de hidróxido de sódio. Com a adição de hidróxido de sódio, nós vemos a formação de um precipitado azul, que é referente ao hidróxido de cobre 2. Também ocorre a formação do complexo hexacianoferrato 2. Trazendo aqui mais pertinho da câmera e fazendo a homogeneização, a cor azul fica cada vez mais explícita, porque as hidroxilas vão reagindo com o cobre para formar o hidróxido de cobre 2. Nesse momento, nós observamos cores bem diferentes do que nós observamos no início. E agora, ao sexto tubo, foi adicionado alguns cristais de tiosulfato de potássio, que possui essa coloração incolor, coloração esbranquiçada. E nós observamos que ao adicionar alguns cristais na solução de cobre 2+, o conteúdo do tubo, todo ele escurece, mesmo sem a homogeneização. Isso porque ocorre a formação de um precipitado que possui coloração preta, que é o tiocianato de cobre 2. Por fim, eu trago aqui mais perto da câmera para nós observarmos como ficou aquela primeira reação de deposição de cobre metálico na superfície de uma palha de aço, que é composta majoritariamente por ferro. Então, se você gostou dessas reações, eu peço para que você deixe seu like, não deixe de se inscrever, ative o sininho para receber as notificações, que eu estou fazendo postagens semanais sobre vídeos de química inorgânica experimental. Ok? Se você gostou, também peço para que repasse esse vídeo para seus amigos, para estudantes de química, engenharia química, farmácia, biomedicina, nutrição, engenharias, qualquer curso que tenha relacionado à química na sua grade curricular. Também alunos de ensino médio, mesmo que não façam curso técnico, podem observar essas reações e engrandecer o seu conhecimento na área de química. Alunos de curso técnico, seja de química, de meio ambiente, alimentos, biotecnologia,
todos esses cursos técnicos possuem química na sua grade curricular. Todos os alunos desse curso também poderiam muito bem apreciar esses vídeos de reações de química inorgânica, porque são reações muito coloridas, didáticas e que nós conseguimos tirar conclusões muito interessantes sobre essas transformações. Então, até o próximo vídeo com mais experimentos.